Muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje é com muito gosto que acolhemos aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta o Sr. Tenente Coronel do Exército Português e professor do Instituto Universitário Militar, João Correia, que aceitou o nosso convite para apresentar aqui os resultados daquilo que é uma longa investigação que fez para a sua tese de doutoramento relacionado com Portugal e a arquitetura de segurança da África Austral e a globalização no quadro da Guerra Fria, que é um tema relevante para entender depois aquilo que foi a evolução geoestratégica no que diz respeito à África até aos nossos dias. Damos as boas-vindas e sentimos honrados com a sua disponibilidade. Agradecemos também ao Sr. Pró-Reitor João Relvão Caetano, que também é professor e especialista em Relações Internacionais e Ciência Política, que amavelmente acedeu ao nosso convite para presidir e coordenar e moderar esta sessão. Saudamos quem nos acompanha via telemática, em especial os nossos doutorandos do Doutoramento em Estudos Globais e quem está aqui presente no Salão Nobre a acompanhar esta sessão. Esta sessão depois, esta conferência depois também ficará disponível, como é habitual, no nosso canal do YouTube, para depois poder ser consultado, acedido por quem quiser e que não pôde estar aqui presente diretamente em direto nesta sessão. Portanto, muito obrigado, é uma honra recebê-lo na nossa casa e agora passo o comando da ação ao Sr. Pró-Reitor João Relvão Caetano. Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma vez, saúdo a presença do Sr. Tenente Coronel João Correia pela disponibilidade para nos vir falar de um tema tão interessante que ele desenvolveu na tese de doutoramento. Eu vou ler o título: Portugal, a arquitetura de segurança da África Austral e a globalização da Guerra Fria, 1949-1975. Sabemos que somos ainda, o tempo em que vivemos é tributário, profundamente tributário deste período do século XX, e é realmente com muito gosto que no nosso Centro de Estudos Globais recebemos o Sr. Tenente Coronel para falar do tema. E por isso mesmo passo de imediato a palavra. Sr. Tenente Coronel, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Muito boa tarde a todos. Essencialmente gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para de uma vez mais, apresentar os resultados da minha tese de doutoramento que defendi em final de novembro de 2021 e que ocupou cerca de 6 anos da minha vida, essencialmente entre 2014 e 2021, concretamente, mas mais entre 2014 e 2020, e que trata de uma temática que é muito vasta e que lida com várias dimensões, como o próprio título indica. Desde logo conseguimos antever no título um conjunto de dimensões, portanto Portugal, a arquitetura de segurança e depois África Austral e globalização da Guerra Fria. Logo aqui nós temos várias dimensões, temos uma dimensão estatal, mas depois também temos, se catapultarmos portanto, a mesma lógica para o patamar da África Austral, um domínio regional, e depois a Guerra Fria, um domínio global. Portanto, nós basicamente temos aqui 3 dimensões: estatal, regional, global, e essas 3 dimensões acabam por ser tratadas na tese como iremos ver. E depois temos alguns conceitos associados ao termo arquitetura, ao termo segurança, ao termo globalização e ao termo Guerra Fria, como também podemos facilmente perceber e que irei expandir ao longo da minha apresentação. Quando nós falamos em África Austral, desde logo o que importa é conceptualizar o que é isto da África Austral. Naturalmente que existem várias abordagens àquilo que poderá ser geograficamente o território da África Austral, mas para o regime português, entre 1949 e 1975, o território da África Austral era composto essencialmente por estas áreas. Eu digo estas áreas porque elas, ao longo deste período de análise entre 49 e 75, foram sendo libertadas e, portanto, foram, digamos que,
encolhendo todo um espaço que haveria que ser defendido e preservado, que era o chamado Reduto Branco, e que tinha basicamente como elemento de maior importância a República da África Austral, da África do Sul, perdão. E, portanto, o Congo Brazzaville, que era tutelado pela França, o Congo Leopoldville, ou Congo Kinshasa, mais tarde Zaire, pela Bélgica, depois os territórios do Tanganica, as Rodésias do Norte, Rodésia do Sul e também o Nyasaland, que é o Malawi como hoje o conhecemos, a Rodésia do Norte, a Rodésia do Sul, a Zâmbia e o Zimbábue, respectivamente, o Sudoeste Africano, que acabou por ser a Namíbia, Madagascar também estava na dependência francesa, e a Bechuanalândia, que é o Botsuana, que também era tutelado pela Inglaterra, portanto, estes países aqui com um fundo amarelo torrado eram tutelados pela Inglaterra, e também a União da África do Sul inicialmente, mais tarde a República da África do Sul, tal como o Sudoeste Africano, tinha uma ligação muito forte ao Reino Unido. E, portanto, toda esta área acaba por conter naquele espaço dois territórios que eram portugueses na altura, portanto que eram Angola e Moçambique. Eu não analiso o território da Guiné, se bem que o território da Guiné também foi muito importante para o desenvolvimento da guerra, como nós bem sabemos. Em termos de violência, foi talvez dos teatros mais violentos no período em que o conflito decorreu, no caso da Guiné entre 1963 e 1974, mas, portanto, estamos a falar num conjunto vasto de interdependências que se antevê, que criaram muitas dinâmicas no período em análise. E, portanto, eu gostaria proponho desenvolver estes temas de agenda. Naturalmente que eu ampliei um pouco esta apresentação relativamente àquilo que foi a minha apresentação ou defesa da tese de doutoramento, uma vez que na altura tinha muito menos tempo, suponho que aqui tenho cerca de 45 minutos, e, portanto, também gostaria de não apenas apresentar as conclusões, mas tentar transportar quem me está a ouvir para essas mesmas conclusões, para que se perceba por que razão é que determinados resultados se obtiveram, qual é que foi a lógica de tudo isto. E, portanto, depois de uma introdução, irei falar sobre algumas perspectivas de investigação que foram consideradas, e depois 3 grandes capítulos. E os 3 grandes capítulos, basicamente, corporizam os 3 grandes capítulos da minha tese. Portanto, a mobilização para a resistência, que basicamente se situa entre o ano de 1949 e o ano de 1960. Depois, a mobilização para a resistência de Portugal, porque Portugal queria defender o seu Estado de país com possessões ultramarinas, segundo, portanto, defendia o regime. Portugal era um país com pedaços espalhados pelo mundo. Portanto, entendia que era uma nação com pedaços espalhados pelo mundo e, portanto, não era uma nação colonizadora, mas sim uma nação com pedaços espalhados pelo mundo, e 2 desses pedaços, como podemos antever da minha apresentação, eram precisamente Angola e Moçambique. E, portanto, isso fez com que houvesse uma mobilização precisamente para essa resistência à descolonização. Depois, um período de confronto entre 1961 e 1969, e já vou basicamente explicar porque é que falei ou dividi estes períodos, e depois o período, aliás, que eu designo de queda e consequências, que é precisamente entre 1970 e 1975. Consequências porquê? Porque depois de 1974 surgiram as consequências da saída de Portugal e, portanto, a arquitetura de segurança da África Austral transformou-se, aliás, ela foi sendo transformada ao longo deste período, em análise, dos tais 26 anos, mas digamos que a maior transformação foi depois da saída de Portugal e do colapso do regime. A queda, porque a queda a partir de 1970, porque, grosso modo, o que se concluiu de toda a matéria consultada, de todas as fontes imensas consultadas, nacionais e também internacionais, é que, a partir de 1970, todas as circunstâncias que impendiam sobre o regime, sejam elas de natureza dos recursos que ele tinha ao seu dispor, de acordo com os seus instrumentos de poder, diplomático, económico, militar e outros, e, portanto, também cultural,
eram incapazes de fazer frente a todos os arranjos também dessa natureza que acabaram por ser construídos com uma oposição a essa resistência. E, portanto, o regime poderia cair a qualquer momento. Portanto, eu na parte final da apresentação irei precisamente apresentar um pouco um excerto dito por Marcelo Caetano, em 1970, que demonstra bem que a partir daquele momento tudo poderia acontecer, acabou por acontecer em 1974, mas poderia acontecer a partir de 1970 porque o problema estava globalizado e, portanto, estava mais globalizado porque passou a ter ainda outras dimensões naquilo que foi a oposição à resistência. E depois, então, irei ter algumas conclusões, irei também, na parte final, apresentar algumas imagens. A minha tese está disponível nos repositórios da Universidade Nova de Lisboa, portanto, pode ser consultada nas suas 702 páginas. Porquê é que houve esta necessidade de perceber ou de desenvolver este tema? Porque, basicamente, começando pelo fim, e o fim foi precisamente o que aconteceu em 1975, em 1975, todo um conjunto de movimentos e de ações desencadeadas, essencialmente, por os movimentos subversivos. Eu, relativamente a isto, gostaria também de fazer aqui uma observação. Naturalmente que eu falo em movimentos subversivos, mas também falo em movimentos de libertação, falo em terrorismo, mas também falo em vítimas, portanto não quero com isto dizer que eu estou conotado com o que quer que seja. Aliás, eu faço precisamente esse manifesto no início da minha tese, porque era precisamente desta forma que as partes em conflito eram designadas, ora se fossem analisadas de um lado, ora se fossem analisadas do outro lado. E, portanto, peço que compreendam o facto de eu, de uma vez, abordar os movimentos como subversivos, mas também um minuto ou alguns segundos depois falar neles como movimentos de libertação. Portanto, para mim, eu tenho que me desapegar completamente das emoções e foi isso que eu tentei fazer ao longo do tratamento do tema em toda a sua extensão. E, portanto, como disse, em 1975 percebeu-se que o conflito angolano, de certa forma, tinha juntado as duas superpotências que tinham surgido depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os Estados Unidos e a União Soviética. E, precisamente, o que aconteceu em Angola foi um chamariz para que estas duas superpotências fossem até ao continente africano e evidenciassem todo um apoio que não poderia ter surgido do nada. Não surgiu em 1975. Foi a consequência de toda uma construção ao longo das várias décadas, das 2 décadas e meia, depois, nomeadamente, a década de 1950 e a década de 1970, e Portugal contribuiu sobremaneira para que isso pudesse acontecer. Portanto, Portugal foi um grande impulsionador para globalizar a Guerra Fria. Globalizar na perspectiva de externalizar a Guerra Fria para o flanco sul, para o Atlântico Sul e não apenas, portanto, centrando-a no Atlântico Norte. Isso viu-se por causa daquilo que opôs o MPLA em 1975, na segunda metade de 1975, já inícios, ali março, abril, mas até novembro, até a independência, mas de qualquer das formas o MPLA que se opôs à FNLA e à UNITA, e ambos os movimentos, ou estes 3 movimentos tinham apoios ora ocidentais, ora de leste. E, portanto, o MPLA tinha um apoio, portanto, regional do Congo-Brazzaville, mas também tinha da Zâmbia, onde tinha vários campos de treino e apoio de variedíssima natureza, isso está tudo explorado na minha tese, mas depois tinha Cuba. Cuba também, que foi uma porta de ligação, quase que uma cabeça de ponte, que ia alertando a União Soviética para determinados desenvolvimentos, e se não fosse Cuba, muito possivelmente, aquilo que acabou por dar a vitória ao MPLA não teria sido uma realidade, porque possivelmente por causa da janela de oportunidade, do momentum, muito possivelmente, se não fosse Cuba, o desidrato que levou a que o MPLA ganhasse e ficasse no poder até hoje, muito possivelmente poderia ter sido diferente. E do outro lado tínhamos a FNLA, apoiada por Mobutu e, portanto, pelo Congo Kinshasa,
mas também a UNITA, no flanco sul do território angolano, amplamente apoiada pela República da África do Sul, e, portanto, estes territórios, digamos que, nomeadamente, que era a República da África do Sul e o Congo-Kinshasa, eram apoiados pelos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, em várias fontes, diziam que Mobutu foi uma criação deles próprios. Mobutu fomos nós que o criamos. A República da África do Sul também tinha muitas ligações e, digamos que tudo isto acabou por levar a uma derrota dos Estados Unidos em África. Portanto, se nós virmos isto desta forma, os Estados Unidos acabaram por ser derrotados em África num conflito que o opôs à outra superpotência. Portanto, foi dos pontos quentes, depois de um período de détente, que foi criado, digamos que, na era Nixon, a partir de 1969, em que ele apaziguou um pouco, que quis manter-se em África, mas apaziguou, portanto, era defensor de uma coexistência pacífica, até que depois se veio a verificar que, com esta situação de tentar ter o poder em Angola, as coisas poderiam ter tido outro desenvolvimento e acabaram por terminar como todos sabemos. E, portanto, isto deu aso a tentar, então, começamos assim, verificamos isto, como é que se chegou até aqui? Vamos ver lá para trás, o quão podemos ir atrás para tentar encontrar um pouco as raízes de todos estes acontecimentos. E foi precisamente isso que deu origem, então, à minha tese e ao argumento. E, portanto, eu defendo, até porque isto é uma tese em relações internacionais, em estudos de segurança e estratégia, eu não sou historiador, não tenho essa veia, e, portanto, eu recorro a fontes históricas para demonstrar um argumento, mas é um argumento que está centrado nos conceitos de estratégia, nos conceitos de segurança, nos conceitos de Guerra Fria. Estratégia porque analisa uma dialética de vontades. Portanto, a arte e a ciência da dialética de vontades num ambiente político, diplomático e, neste caso, conflitual, portanto, complexo. E depois o termo Guerra Fria. Guerra Fria, um período de guerra improvável, mas de paz impossível. Portanto, tal como foi advogado por Hans Morgenthau. E depois também a segurança nas suas duas dimensões. A dimensão objetiva, associada à observância de ameaças, e a dimensão subjetiva, associada ao medo que essas ameaças pudessem vir a ser materializadas. Portanto, que é uma designação também de 1952 de Arnold Wolfers, mas que se mantém completamente atual. E, portanto, isto tudo deu uma arquitetura de segurança que foi criada, que eu designei de MASAP, que é o modelo de arquitetura de segurança aplicado à África Austral Portuguesa. Portanto, isto foi a resistência portuguesa, vezes a oposição a essa resistência, levada a cabo por um conjunto de atores de nível subestatal, estatal, regional e global, deu origem a uma arquitetura de segurança que eu fui analisando ao longo do período e, portanto, nomeadamente ao longo do primeiro período que designei de mobilização para a resistência, ao longo do segundo período, portanto, o confronto e depois no terceiro período que foi a queda e depois as consequências. Tudo isso foi, portanto, analisado do ponto de vista da arquitetura de segurança. E, portanto, estas foram as dimensões que foram analisadas ao longo da tese e que deram origem a esta questão. Portanto, que a arquitetura de segurança se observou na África Austral entre 49 e 75, em resultado da resistência de Portugal à descolonização e que reflete a consequente atração das grandes potências para o espaço africano, globalizando a Guerra Fria. E, portanto, como podemos ver, houve 5 questões derivadas que foram criadas neste âmbito. As questões derivadas, todas elas foram respondidas, com exceção da quinta, que foi apenas respondida portanto, no quarto capítulo, neste caso, porque a introdução e os objetivos de investigação também incorporizam um capítulo, mas digamos que a dimensão Portugal, a dimensão África Austral, Guerra Fria, arquitetura de segurança, elas todas foram respondidas em cada um dos 3 períodos que eu mencionei atrás. E, portanto, as consequências, claro, só poderiam ser analisadas no último capítulo, que é precisamente a queda e as consequências. E depois disto, temos o enquadramento nas relações internacionais, que ganhos aqui existiram para o conhecimento, as limitações de investigação e também algumas perspectivas futuras para de desenvolvimento. Portanto, nós aqui temos, basicamente, o que é que se passou em termos de evolução, de libertação destes territórios no final da década de 1960.
1950. Em 1960, com a independência do Congo a Leopoldville, o Congo, mais tarde o Congo Kinshasa, basicamente Portugal considerou que o inimigo estava à porta. O inimigo, ou seja, os designados frontline states, portanto, estavam precisamente à porta. E a partir dali haveria condições de poderem suportar ou apoiar todos os movimentos de subversão em territórios que não controlados por Portugal. Portanto, quando estes territórios estavam na posse das potências europeias, neste caso a Bélgica e a França no Congo Brazzaville, havia algumas condições de que a estabilidade também, nomeadamente nas fronteiras com os territórios portugueses, essa estabilidade poderia ser assegurada. A partir do momento que estes territórios passaram a ter um domínio negro, tal como era designado, então isso passou a ser um problema identificado pelo regime. E o regime percebeu isto no início da década de 1950, quando começou a perceber que alguma coisa ia mudar, quando começou a perceber que as potências europeias estavam a perder o seu fulgor que mantiveram até à Segunda Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial abriu-se um novo mundo em que as periferias materializadas pela União Soviética e pelos Estados Unidos afastaram as anteriores potências, que eram as potências europeias, e passaram elas a ocupar esse espaço, ou quiseram elas ocupar esse espaço. Isso verificou-se na década de 1950 de forma bastante vincada. Portanto, em resultado do estímulo ao nacionalismo nativo, o mundo colonial está em fase de fermentação e depois há aqui também uma referência a Portugal. Eles, portugueses, têm a geografia. Já iremos perceber esta questão da geografia porque ela é extremamente importante. De facto, Portugal era um privilegiado da geografia e foi isso que valeu a Portugal manter-se até 1974 e não fosse o colapso por dentro, porque o regime colapsou por dentro, não fosse esse colapso pelo interior, muito possivelmente Portugal poderia manter-se mais alguns anos. Obviamente que estamos a falar aqui no plano das hipóteses, mas tudo isto poderia acontecer precisamente por causa das questões da geografia, que ainda hoje são válidas, mas não com o mesmo peso do que eram na altura, e também iremos abordar esse aspecto. E, portanto, como é que Portugal tentou resistir à descolonização? Que momentos ou que ações foram desencadeadas em 1950, na década de 1950, no tal primeiro período, de 49 a 60, que evidenciam que havia uma tentativa de resistir à descolonização? Desde logo a adesão à NATO. A adesão à NATO foi a tentativa de fazer parte de uma comunidade de segurança. Portugal tinha sido neutro, ou tinha tido uma atitude neutral na Segunda Guerra Mundial, mas percebeu que no novo mundo que iria emergir depois da Segunda Guerra Mundial, isso não poderia trazer muitas complicações, e porque não é neutral quem quer, é neutral quem pode. E, portanto, a adesão à NATO, apesar de muitas vicissitudes, fez com que Portugal acreditasse e visse na NATO uma forma também de se capacitar militarmente. Isso depois teve os seus contratempos, mas houve essa tentativa, houve essa percepção logo com a adesão à NATO. E também houve essa ideia do tal privilégio da geografia, como é que Portugal, um país que contrariava naquilo que era a sua essência não democrática, portanto, o formato de adesão à NATO, que aderiam à NATO países democráticos, como é que Portugal, um país não democrático, foi precisamente um dos fundadores da NATO? Portanto, deve-nos fazer refletir esta realidade, porque de facto foi o que aconteceu. Portugal, um país não democrático, contrário àquilo que eram as guidances associadas à admissão à NATO, portanto foi precisamente um dos fundadores da NATO, precisamente por causa da geografia, como iremos ver. Depois a revisão constitucional de 1951, que dizia que Portugal deixava de ter colónias e passava a ter possessões ultramarinas. Portugal era um país espalhado pelo mundo, uma nação multirracial, una e indivisível. E, portanto, mais uma tentativa. Tudo o que acontecesse a partir dali, todos os acolhimentos que ele pudesse ter na cena internacional, eram na configuração que ele próprio teria criado. Isso fez com que ele partisse
mais tarde para a adesão às Nações Unidas, já passo para lá no final de 1955, com a ideia de que, ao estar a ser aceito nas Nações Unidas, era aceito como tinha definido em 1951, ser um país espalhado pelo mundo. Mas não foi bem assim como verificamos. Depois as leis do ultramar foram leis também numa tentativa de modificar alguns aspectos, mas o regime, como era muito rígido, acabaram por ser uma forma de pentear algumas coisas, portanto não houve muitas evoluções, houve naturalmente uma reorganização administrativa, também política, mas de certa forma foi uma tentativa de dizer nós estamos de facto a materializar essa ideia de país espalhado pelo mundo, mas na realidade, depois aquilo visto à lupa, não foi bem assim. Os planos de fomento, que foi na sequência do Plano Marshall, numa tentativa de investir nos territórios ultramarinos, portanto, nesta década em particular, o primeiro e o segundo planos de fomento. A adesão às Nações Unidas, na prática, foi para as Nações Unidas. Para Portugal foi uma ideia de aceitação tácita da forma que criou em 1951. Na realidade, para as Nações Unidas foi chamar um jogador para a arena. Vens para aqui para nós combatermos a forma que tu criaste, a forma como és neste momento, que é um país colonial. Portanto, foi trazer um jogador para o ringue. Portugal acabou por ser atraído por isso, porque a partir dali foi massacrado, passo a expressão, não no Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança estava, portanto, congelado, mas na Assembleia Geral das Nações Unidas, que cada vez ia tendo mais representantes ex-colonizados. E depois a reorganização militar, desde 1957-58, começou a ter uma ideia, até quanto mais não fosse também pelo aparecimento de novos dos movimentos, das raízes dos movimentos, da UPA, a União de Povos de Angola, mas também de outros, criou-se a ideia de que alguma coisa ia acontecer e era preciso preparar o país para uma nova forma de guerra, que era a guerra subversiva. Portanto, isso começou, grosso modo, a ser pensado em 1957, já depois de todo um conjunto de ações também levadas a cabo ao nível convencional, também fomentadas pela NATO. Ao nível regional, o que é que aconteceu? As conferências de defesa de Nairobi e Dakar. Porquê? Porque, como disse também, a África do Sul percebeu também que alguma coisa ia mudar. E a África do Sul precisava de almofadas, porque tinham um medo enorme do comunismo. E, portanto, percebeu que, se Portugal existisse, Portugal ia ser uma zona tampão de amortecimento, porque senão tinha que lidar com o comunismo, que percebeu que estava abaixo, portanto estava a descer o território africano. E, portanto, havia que manter Portugal com o domínio da metrópole, neste caso, o domínio do regime de Salazar. E, portanto, promoveu, e atraiu também para isso a França, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos e outros países, as conferências de defesa de Nairobi e Dakar. Só que chegou-se à conclusão, nomeadamente, quer pela Inglaterra, quer por França, que não havia nenhuma intenção de formalizar, em termos securitários, nenhuma estrutura que defendesse aquele território, porque era um território que estava num processo de descolonização. E, portanto, foi uma tentativa, mas que acabou por ser logrado. Depois, em contraponto, o Egito acabou por ser uma cabeça de ponte para a entrada quer da União Soviética, quer da China, quer de outros países influenciadores do comunismo e do Bloco de Leste. E, portanto, isto começou logo em 1952 e Nasser foi um dos grandes promotores desta realidade. Também foi promotor da crise do Suez, que expulsou a Inglaterra e a França, e, portanto, os Estados Unidos não fizeram nada. Portanto, quer a Inglaterra, quer a França, chegaram à conclusão que, no limite, lá está uma tese realista, apenas poderiam contar consigo próprios. E Portugal também observou isso, também percebeu que, no limite, apenas poderia contar consigo. Portanto, a questão do orgulhosamente sós, apesar de ter ali uma dose também de mensagem para o interior, mas, de facto, acabou por ser uma consequência disso. As iniciativas anticoloniais, como, portanto, a Conferência de Bandung, depois a Conferência no Cairo, lá está, Cairo novamente, e muitas outras que ocorreram no final da década, em toda a década de 1950, mas começaram a intensificar-se no final da década de 1950 e depois, nas décadas de 1960, também continuaram.
esta questão aqui das conferências de todos os povos africanos em Acre, em Tunis e no Cairo, novamente em 1961, eu menciono-as precisamente porque elas começaram a atrair os representantes dos movimentos de libertação nos territórios portugueses. Portanto, Agostinho Neto, Holden Roberto, Mondelane, portanto, estes representantes dos movimentos acabaram por entrar nestas conferências e começaram a recolher um conjunto de apoios para depois lutarem contra o regime. Lá está, a tal oposição à resistência. Ao nível global, portanto, os Estados Unidos participaram nas conferências de defesa, mas sempre questionaram o sistema de defesa da Europa porque houve uma tentativa da própria África do Sul fazer parte ou integrar a NATO. E os Estados Unidos, portanto, contrariaram essa intenção. Portanto, a saída da França e do Reino Unido afastou os Estados Unidos da África, mas afastou-os em termos objetivos, mas os Estados Unidos permaneceram em termos subjetivos e através de interpostos atores. Apoiaram também Holden Roberto, aliás, Holden Roberto era pago, tinha uma anuidade paga pelos Estados Unidos. Holden Roberto era o líder da FNLA. A União Soviética também tinha um conjunto de satélites que na década de 1950, como a Checoslováquia, a Bulgária, a Polónia, a Checoslováquia foi responsável pela maior venda de armas ao Egito, mais tarde República Árabe Unida, na década de 1950, 1951, perdão, em 1955, mas com a autorização natural da União Soviética, e depois aqui o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em que se proclamou de Khrushchev a doutrina da coexistência pacífica, que era não mais do que uma forma encapotada de se entrar em África com o chavão de que nós viemos em paz e estamos aqui para apoiar os povos no seu crescimento e na saída, portanto, para voltarem a emancipar-se. Isso levou a que, do ponto de vista económico, cultural, político e militar, eles cooptassem estes povos. Portanto, havia alguém que lhes tinha feito mal, como tal com o Ocidente, e, portanto, vinha ao leste do Salvador. Então, no segundo período, aqui nós percebemos que, basicamente, havia uma ideia de Portugal relativamente àquilo que os Estados Unidos lhe tinham feito. Os Estados Unidos que também, digamos que quase que os traíram no palco global que eram as Nações Unidas e que aqui são comentados por é claro que era um deputado regional de Vila Real, mas também conotado com o Estado Novo, e portanto faz aqui um ataque bastante grande aos Estados Unidos e o facto de ele ter ido contra Portugal e portanto em linha com aquilo que era defendido pela própria Rússia. Portanto, o que é importante realçar? É que o ano de 1961 foi o chamado ano dos horríveis para Salazar. Essencialmente porquê? Por causa do ataque, o assalto ao Paquete de Santa Maria, como todos nós sabemos. Depois, a guerra em Angola começou, logo em 4 de fevereiro. A condenação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pela tal resolução 1603, que foi apoiada pelos Estados Unidos, mas que depois foi retirada por causa dos Açores, porque os Açores foram sempre a espinha encravada, e é por causa dos Açores que Portugal era um privilegiado da geografia, porque nenhum avião, nenhuma aeronave conseguia transpor o Oceano Atlântico sem reabastecer a meio do Oceano Atlântico. E, portanto, só poderiam se o fizessem nos Açores. E, portanto, isso era fundamental para conseguir conter a Guerra Fria e conseguir lidar com o outro oponente que estava do outro lado. E, portanto, os Açores foram sempre o elemento absolutamente principal e nunca podem ser desligados de toda a permissividade que foi dada pelos Estados Unidos à presença e à permanência de Portugal em África, porque os Açores foram essenciais para este processo. Portanto, também em 1960 está ali, portanto, um memorando 60 dos Estados Unidos que proibiram Portugal de utilizar armamento fornecido pelos norte-americanos em África. Portanto, isto foi uma das proibições também, e a invasão de Goa, como terminaram o ano de 1961. Portanto, isto foi um ano absolutamente horríveis para Salazar, e que depois foi continuado com as guerras em 1963 na Guiné, em Moçambique em 1964, e houve uma tentativa também de Salazar para dar uma ideia de que alguma coisa estava a mudar, e portanto
Adriano Moreira foi o ministro do ultramar nomeado, e o Adriano Moreira tinha uma intenção boa de tentar, de certa forma, catapultar e desenvolver os territórios, só que por oposição Salazar não pretendia nada disso. Salazar pensava e queria apenas um papel de embrulho que desse para o exterior uma ideia de que algo que tinha mudado, mas sem mudar realmente. E, portanto, quer Adriano Moreira, quer Venâncio dos Landes, governador-geral de Angola, que tinham intenções boas, inclusivamente para os territórios, acabaram por ser demitidos pouco tempo depois, precisamente porque queriam fazer coisas que Salazar não queria, porque entendia que elas poderiam criar condições para subverter ainda mais o regime. E, portanto, com isto Salazar admitiu, portanto, fez o seu manifesto de resistência. Portanto, porque deu a entender que queria uma coisa sem a querer de facto. Depois, a influência direta e indireta sobre Mondlane, Savimbi, Neto e Holden Roberto. Porquê esta influência? Porque na década de 1960, por causa dos países interiores, nomeadamente por causa da Zâmbia, que era um país interior, e o Malawi, que era também um país interior, estes países que davam guarida, nomeadamente a Zâmbia, aos movimentos subversivos, dependiam do acesso ao mar das linhas de caminho de ferro que passavam ora por Moçambique, ora por Angola. E isso era uma forma também de pressão, mesmo do regime de Salazar, precisamente para que não apoiassem estes movimentos. Portanto, era uma ação indireta através da pressão sobre os próprios países. O Malawi é um caso particular, porque o Malawi tinha inclusive um cônsul português no Malawi, que era o Jorge Jardim, que é o pai da Cíndia Jardim, conhecida de todos nós. Portanto, foi uma peça absolutamente essencial no Malawi, que permitiu que o Malawi estivesse sempre notado com os portugueses, praticamente até à portanto, não digo década de 1970, mas ali no período da queda e consequências, portanto, até 72, 73, quando houve uma evidência, começavam a existir indicadores de que o regime iria colapsar e, portanto, a Stingsbanda passou a perceber que alguma coisa teria que mudar e começou também a ter uma dupla atitude relativamente à África, ao Portugal africano. A França e a República Federal Alemã eram países que apoiavam Portugal. A França, aliás, nós hoje no Exército temos muitos equipamentos franceses, como a Espanhard, porquê? Porque são destes períodos. Porque como nós estávamos proibidos de comprar armamento para as colónias proveniente dos Estados Unidos, ou de empregar material americano nas colónias, comprávamos a França. Portanto, a França vendia-nos e é por isso que nós temos muito material francês e alemão ainda hoje, que é do período do ultramar, precisamente porque estes dois países acabaram por ser fundamentais nesse processo. A República Federal Alemã, inclusivamente, emprestou-nos quantias avultadas de dinheiro. Portanto, foi um elemento também fundamental para o processo de resistência à descolonização do regime. Ao nível regional, a Organização da Unidade Africana, em 1963, formada com um conjunto de países, entretanto, libertados, tinha o Comitê de Libertação Africana no seu interior. Este Comitê de Libertação Africana era um elemento absolutamente essencial, porque era quase que o banco que alimentava financeiramente, ou recolhia dinheiro de donativos e depois o distribuía pelos movimentos. Movimentos estes que tinham que ser reconhecidos como os movimentos libertadores dos territórios ocupados. E, portanto, no início, em relação a Angola, um dos movimentos reconhecidos pelo Comitê de Libertação Africana era precisamente o FNLA, mas quando se começou a perceber que Holden Roberto estava conectado com os Estados Unidos, foi retirado esse apoio ao Holden Roberto, passou a ser persona não grata e foi dado ao MPLA. E, portanto, o MPLA em Angola, a Frelimo em Moçambique e o PAIGC na Guiné eram os movimentos de facto apoiados e reconhecidos como libertadores dos povos oprimidos nestes territórios que eram controlados por Portugal. E, portanto, depois, quer a Organização da Unidade Africana, que mencionei, quer os Estados da linha da frente, entretanto libertados, que, no fundo, passaram a ser, nesta década, portanto, que é o tal período de confronto, passaram a ser, como disse, o Congo, que já estava, mas passaram a ser também a Zâmbia, no seu interior, a Tanzânia, acima de Moçambique, e o Malawi, e ainda o Congo, e o Congo francês, que era o Congo Brazzaville.
estes territórios todos eram territórios que passaram a estar na oposição a Portugal. Portanto, estavam em contacto permanente com as suas fronteiras. E isto passou a ser um problema para o regime. Um problema gravíssimo. Um problema maior quando se percebeu que estes territórios passaram a ter a influência muito forte das superpotências e também de outros territórios, portanto, em África, como o caso de Marrocos, como o caso da Argélia, como o caso do próprio Egito, que acabaram por ter e a acolher um conjunto de iniciativas que fortaleciam a ação dos movimentos subversivos. E, portanto, o plano Fayek foi Mohamed Fayek, que era um político egípcio, designou e construiu aquilo que era o plano de subversão na África Austral, que tinha e irradiava a partir da Zâmbia, pelo interior, e penetrava nos territórios de Moçambique, penetrava no território mais tarde, no território da Rodésia, que acabou por ser controlada por Ian Smith, por causa da Declaração Unilateral de Independência em 1965, fomentada e apoiada fortemente por Salazar, precisamente porque era uma cunha que permitia que Salazar tivesse menos uma área que controlar. E, portanto, a própria África do Sul também apoiou este território, ou esta Declaração Unilateral de Independência. E, portanto, temos aqui dois eixos, que era o eixo Dar el-Salam de Brazzaville, para isolar a África Austral, e depois Dar el-Salam de Lusaka como via de penetração para a Rodésia e para a República da África do Sul, portanto, que estavam ambas na retaguarda de Portugal. O Tanzam, que está ali, era uma opção. Porquê? O Tanzam acabou por ser o Tanzânia-Zâmbia Railway. Porquê? Porque, como os países do interior, nomeadamente a Zâmbia e o Malawi, tinham muitas dificuldades e dependiam e eram condicionados na sua ação pelo facto de dependerem do acesso ao mar por territórios portugueses, tinham que ter uma alternativa para serem livres naquilo que eram as decisões de continuar a apoiar os movimentos subversivos. E, portanto, havia que criar uma linha de caminho de ferro, que tem umas fotografias mais adiante, para mostrar, que não passasse por queda de nenhum destes territórios portugueses. Portanto, ligasse, neste caso, Lusaka a Dar el-Salam e não passasse nem por Moçambique, nem por Angola. E, portanto, isso foi financiado pela China. Portanto, os chineses encontraram na construção do Tanzam uma forma de penetrar fortemente com militares, com conselheiros, com técnicos na Zâmbia por via da construção do Tanzam. Portanto, a China acabou por beneficiar fortemente nesse processo. A UNITA, em 1966, quando abriu a Frente Leste, acabou por, portanto, globalizar o conflito em Angola. Mais tarde, isto acabou também por ser também na frente de Tete, como iremos ver a seguir. Portanto, a frente de Tete acabou por também provocar esta realidade, no caso de Moçambique, mas na zona, não apenas na zona norte, ligada à Tanzânia, mas também na zona, na província de Tete, ligada neste caso, à Zâmbia. Portanto, nós temos aqui a UNITA que passou a ter uma penetração vinda de cima do Congo e, portanto, da zona leste, mas também do sul. E porquê é que era importante continuar a ter a UNITA? Porque havia um outro movimento que estava no sudoeste africano, que era a SWAPO. A SWAPO era um movimento de libertação da Namíbia, do sudoeste africano. E a SWAPO tinha ali conotações com o MPLA. E para que a SWAPO não se ligasse ao MPLA, havia que apoiar um outro movimento que era a UNITA. Quem é que apoiava esse movimento? Era a África do Sul. A África do Sul, que se veio coligar com Portugal, também apoiava a UNITA para que a UNITA fosse um movimento de interposição entre a SWAPO e o MPLA. Portanto, na realidade, isto é sempre assim. Ainda hoje nós analisamos a conflitualidade e vemos que as coisas não são bem o que parecem, muitas das vezes, e, portanto, e são o que são, naturalmente. Portanto, temos aqui a UNITA, o MPLA e a FNLA em Angola, como os principais movimentos, a Frelimo e o Coremo. O Coremo acabou por ser um dissidente da Frelimo, um movimento dissidente da Frelimo, apoiado pela China. Porque a China, a Frelimo, liderada por Mondlane não tinha partidos. Portanto, recebia apoio da União Soviética, como recebia apoio dos Estados Unidos, como recebia apoio da China.
não havia problema, inclusive até era casado com uma norte-americana e, portanto, não tinha qualquer tipo de problema, queria era que Portugal saísse. Portanto, queria, se era apoiado pelos comunistas, se era apoiado pelo Ocidente, se era apoiado por outros, não havia problema nenhum. Isso, o que importava era que Portugal saísse de Moçambique. A invasão da Checoslováquia em 1968 acabou por dar também, criar aqui algum arrefecimento em todo este processo. Porquê? Porque havia uma ideia de que os soviéticos eram os bons. Até que, quando esmagaram a União Soviética numa invasão, quem antes percepcionava a União Soviética como um país bom, que estava ali em auxílio deles próprios, começou a perceber até que ponto é que eu serei o próximo a ter um resultado muito idêntico. Aliás, isso já se tinha percebido na contenção da revolta húngara em 1956 e, portanto, acabou por acontecer aqui na invasão da Checoslováquia apenas por um diferendo em 1968 e que fez com que houvesse ali um arrefecimento na posição de abertura destes territórios em África relativamente à sua ligação com a União Soviética. O grupo de Khartoum foi quase que uma revitalização dos grupos, eram os chamados seis autênticos. Eram os três grupos que acabei de mencionar, portanto, o MPLA, a Frelimo PAIGC de Portugal, aliás, contra Portugal. Depois tínhamos a SWAPO, no sudoeste africano. Tínhamos o ZAPU na Rodésia de Ian Smith, que antagonizava com Ian Smith, e tínhamos o ANC. Estes seis grupos eram chamados os seis autênticos. Portanto, eram os grupos que eram reconhecidos pelo Comitê de Libertação Africana como os verdadeiros herdeiros da libertação e, portanto, digamos que as caras da libertação destes territórios. Portanto, os chamados seis autênticos, o grupo de Khartoum criou condições para a Conferência de Roma em 1970 e esta Conferência de Roma permitiu que os três líderes dos movimentos que estavam a antagonizar a Portugal fossem recebidos no Vaticano pelo Papa. E, portanto, isso acabou por quase que fazer desmoronar o regime. E, portanto, se até ali o regime tinha ainda a Igreja, digamos que, ligado a si, portanto, como uma posição que não era totalmente denunciada, mas ali começou a perceber que até a própria Igreja, e Salazar era altamente religioso, até a própria Igreja recebeu os próprios líderes dos movimentos em Roma, e isso foi como uma facada enorme para o regime. E, portanto, neste caso já não era Salazar, mas era Caetano. Eu vou ainda continuar ali na parte número 1 a seguir, mas é só esta. Depois da competição, portanto, temos a China, a União Soviética e os Estados Unidos, eles próprios competiam, porque neste período, de 1960, tínhamos o conflito sino-soviético. Portanto, a China e a União Soviética, que eram muito dadas um país com o outro, até 1962-63, a partir dali antagonizaram-se por causa de uns conflitos também de fronteira, e não só. E, portanto, passaram a competir também em África. Passou a haver uma tripla competição, precisamente porque, por exemplo, não é por acaso que alguns destes movimentos acabaram por ser fomentados pelos chineses e acabaram por ser dissidentes de outros movimentos que eram apoiados pela União Soviética. Portanto, aliás, o ZANU, na Rodésia, é um desses exemplos que foi apoiado pela China em detrimento do ZAPU, que era o partido de Roberto Mugabe, que mais tarde acabou em 1979 por, portanto, estar ligado à independência, neste caso, do Zimbábue. Depois temos aqui o Memorando de Segurança 39, criado por Nixon em 1979, em 69, deu uma ideia de que, depois de todo o problema que tinha sido criado neste caso, no Vietnã, os Estados Unidos estavam com muitas dúvidas. Essas dúvidas foram geradas com a questão toda do Vietnã e, portanto, com Nixon havia uma ideia de que os brancos estão aqui para ficar. E, portanto, nós apoiamos as comunidades negras, mas também apoiamos os brancos que estão aqui para ficar.
E houve aqui também uma ideia, e Salazar sentiu ali alguma força. Portanto, se os brancos estão aqui para ficar, significa que nós vamos ser apoiados aqui neste nosso desígnio. Só que tudo o resto estava em crescimento, como viram. Portanto, aquela questão do grupo de Khartoum, da Conferência de Roma, de toda a luta na própria Assembleia Geral das Nações Unidas, tudo isso estava a florescer e os Estados Unidos, apesar deste aspecto transparente, também não deixavam de fomentar a subversão, apoiando os movimentos subversivos, sejam a Frelimo, sejam a UNITA, sejam a FNLA. Portanto, havia quase que um apoio em tenaz, eu apoio deste lado, qualquer um que venha a cair, eu tenho lá pelo menos uma representação e posso manter a minha influência. Pronto. Depois temos aqui o Afro-Asian People's Solidarity Organization, portanto, que com a ligação à União Soviética. Este movimento, esta organização também tinha uma conotação muito grande com o grupo de Khartoum. A propaganda, o rádio e os jornais passaram a ter uma dinâmica brutal, nomeadamente porque era uma das ações, ou um dos veículos principais de semear discórdia levado a cabo pelo Bloco de Leste. A China criou também um plano diretor muito semelhante ao plano de Hayek, quase por oposição, e Cuba era então o tal alerta oportuno. Ainda dentro da dimensão estatal, eu há bocado devia ter feito isto, mas, portanto, temos aqui uma oposição da República da África do Sul, da Rodésia e de Portugal e também do Malawi, precisamente porque Hastings Banda estava cooptado por Portugal, contra a Zâmbia, a Tanzânia, o Congo, Leopoldville, Congo-Brazzaville, que eram os chamados Frontline States, com exceção do Malawi. Houve tentativa de que o esforço de guerra fosse mantido à custa do recrutamento local, porque as centenas, eram quase 200 mil militares que vinham da metrópole, precisavam também que houvesse um recrutamento local e ele foi conseguido, e foi aí que houve um processo de africanização em curso, e surgiram as tropas especiais, os grupos especiais paraquedistas, as companhias de comandos de Moçambique, as organizações providenciais de defesa civil, neste caso de Angola, mas também havia Moçambique, as milícias, guardas rurais, os flechas, os leais, também os fiéis e os grupos especiais pesqueiros de combate. Tudo isto eram tropas específicas para determinadas ações internas ou nos territórios limítrofes, nos territórios fronteiriços, precisamente para levar a cabo determinadas ações e até inclusivamente tentar derrubar o poder nos territórios ao lado, como se tentou fazer com Kenneth Kaunda na Zâmbia. A Operação Bombaim, em 1968, foi uma tentativa da África do Sul de apoiar Portugal com aeronaves no sentido de sobrevoar a zona do Quanto Cubanco, que era uma zona de sudeste de Angola, porque se percebeu que havia uma área de subvertida enorme e, portanto, a África do Sul ia pagar um preço com essa realidade. O plano de contingência para a defesa da África Austral foi uma tentativa também da Rodésia e de Ian Smith tentar criar ali uma estrutura permanente, precisamente para a defesa da África Austral, o tal reduto branco, o reduto de países brancos, Angola, Moçambique, através de Portugal, a Rodésia e Ian Smith, por causa da Declaração Unilateral de Independência, e depois a África do Sul com o seu sudoeste africano. Depois, os planos intercalares e o plano de fomento também em continuação com aquilo que tinha sido iniciado na década de 50, depois a adesão ao espaço de comércio livre europeu por Portugal em 1959 foi uma tentativa também de retirar Portugal da África, mas que não funcionou. Mas também houve depois a criação por parte de Portugal, a criação do espaço económico português, precisamente para tentar dinamizar todas as valências que existiam, como por exemplo a barragem do Cunene, a barragem de Cabora Bassa e outras, a Diamang, que eram fornecedoras de matérias-primas, neste caso diamantes, de Angola. Foi uma tentativa de criar aqui uma área sistémica em termos económicos para fazer crescer e revitalizar estes espaços. E vamos então ao último período. E o último período, nós com este excerto aqui de um autor de 1980, conseguimos perceber que nestas questões da subversão é muito difícil
eliminar a subversão, mas também é muito difícil que a subversão elimine o poder vigente. E, portanto, tudo poderia acontecer neste caso. Mas ainda hoje é um pouco assim. Se nós olharmos para muitas das realidades até recentes no Médio Oriente, em África também, até no espaço asiático, conseguimos perceber o quanto a subversão acaba por ter estas indefinições. E, portanto, em 1975, se repararmos, ficou apenas a Rodésia, a República da África do Sul e o Sudoeste Africano. Porquê? Porque com o colapso do regime português, a África do Sul ficou praticamente entregue a si própria. Portanto, ficou com o contacto daquilo que antes não desejava que acontecesse e, portanto, quer por via de Moçambique, quer por via de Angola. Portanto, deixou de ter as suas almofadas e as suas zonas de amortecimento estratégicas que eram, digamos que, materializadas por Portugal e também, neste caso, pela Rodésia. E a Rodésia, quando acabou por cair, não é por acaso, pois houve alguns desenvolvimentos na África do Sul, como iremos também ver, que têm uma ligação muito forte com este aspecto. Portanto, a determinação em continuar, dada a impossibilidade de uma saída honrosa, isto foram palavras ditas por Caetano. Eu tenho o excerto completo na parte final, só para deixar aqui para... A Operação Madeira foi uma tentativa de cooptar Savimbi, já na década de 1970, mas que acabou por... A Operação Castor, falta ali um P, em 1974, denunciou que Savimbi estava a jogar com as intenções de Portugal. Portanto, Savimbi não queria era ganhar com isso, criar condições para ganhar influência e, quando julgasse que tinha capacidade, então, novamente, subverter o poder. E, portanto, a Operação Madeira foi uma tentativa de cooptar Savimbi para que Savimbi combatesse o MPLA, mas a tal Operação Castor acabou por denunciar que isso não foi, era um jogo muito bem delineado por Savimbi. O exercício Alcor, em 1970, passou a haver uma área sistémica de defesa da África Austral. A Aliança contra as Rebeliões em África. Esta aliança, formalizada em 1970, por Portugal, África do Sul e a Rodésia, teve inclusivamente aqui representantes em Portugal, em várias reuniões, algumas delas ali no Palácio Vilalva, ao pé do edifício da Carlos Gulbenkian. Portanto, foi um espaço onde o exercício Alcora foi continuado aqui em Portugal. Portanto, foi nas múltiplas reuniões que existiram nos vários territórios. A Zâmbia e o Malawi tiveram um processo de africanização. Porquê? Porque quando houve a saída das colónias, das potências colonizadoras, neste caso a Inglaterra, e também os outros países, mas nomeadamente a Inglaterra, houve um conjunto de entidades que foram deixadas lá para ajudar à transição. O problema é que quando elas saíram, alguns escassos anos depois, portanto, desde os militares, desde as forças policiais, desde a administração, todas essas áreas deixaram de ter representações, neste caso, da coroa britânica, e passaram a ser entregues completamente aos membros de facto destes países. E, portanto, houve uma africanização. E o próprio Malawi, que antes estava controlado porque tinha também essa dupla valência, deixou de ter no fundo, esse filtro, e quer a polícia, quer os militares, quer a administração do próprio Malawi, passou a apoiar os movimentos e, portanto, a Assingsbanda começou a perceber que já não tinha capacidade para suster esse boom e, portanto, começou a ver que Portugal também já não lhe valia e tinha que estar do lado dos bons, senão mais tarde ou mais cedo também estava deposto. Mas conseguiu-se aguentar isto até 1972. A africanização destes dois territórios é que, portanto, acabou por dificultar muito. O massacre de Iriamu foi muito complicado. Porquê? Porque isto foi no final de 1972, coincidiu com uma visita de Caetano à Inglaterra e, portanto, com a saída, a notícia, isto acabou por afetar muito o regime. Os Açores acabaram por ser eram uma moeda de troca, e eram sempre uma moeda de troca neste período. Inclusivamente, acabaram por levar a que
de uma forma ímpar, o próprio regime fosse pago com centenas de milhões de dólares, como nunca tinha acontecido na renovação dos contratos de 5 anos. Portanto, era uma forma de financiar o regime, encapotada, para que o regime pudesse continuar a alimentar, portanto, e a comprar armas e a defender os próprios territórios, neste caso em Angola e Moçambique. As operações Átila para atingir o MPLA, que levou a que o MPLA tivesse 3 ramificações, em 1972, a Operação Nogordi, ainda hoje nós temos uma conotação depreciativa sobre o Nogordi, foi o Nogordi, portanto foi uma tentativa também de conter a subversão no Planalto dos Macondes, mas na zona de Tete, mas que acabou por não funcionar, foi quase como dar um soco num enxame de abelhas, portanto que acabou por espalhar ainda mais a subversão. Depois temos aqui Cabo Arbassa e Cunene, que foram alvo para que se desenvolvessem de avultados empréstimos da República da África do Sul. Portanto, isto foi todo o processo continuado na década de 1970 até à queda. Eu não sei se tenho aqui também ainda, vou continuar aqui. A aproximação de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 1970. O tal Acordo dos Açores que referi, 436 milhões de dólares, pela primeira vez em 1971. Portanto, percebeu-se aqui que havia qualquer coisa que estava a mudar ou podia mudar se não houvesse um financiamento. O programa de aldeamentos foi tardio e foi ineficaz no início, porque se tentou retirar das zonas autóctones, das zonas com as quais estas pessoas portanto, familiarizavam e estavam conotadas para outros territórios, e acabam por funcionar de forma contrária, e até foram zonas de recrutamento dos próprios movimentos para fortalecer os tais movimentos de subversão contra Portugal. E depois aqui, a Operação Colt, que foi uma tentativa de derrubar Kaunda. Vou continuar aqui em parte da Zâmbia. A Zâmbia, como vimos, era uma placa giratória, não é? De apoio à subversão. A Tanzânia era a alternativa do acesso ao mar pela Zâmbia, como porta de entrada também de Moçambique, no norte. A guerra no Biafra acabou por causa das armas que resultaram desta guerra, ser uma forma de apoiar os movimentos subversivos com um avultado quantitativo de armas. E depois estes comitês permanentes de defesa, impulsionados por a Organização da Unidade Africana, acabaram por trazer também uma nova roupagem à própria Organização da Unidade Africana, agora a União Africana, nos tempos de hoje. O espírito de Rabat foi também uma forma de emancipar os movimentos e catapultar os movimentos com o apoio, quer das armas que vinham do Biafra, quer da própria União Africana, de dinamizar e criar uma consistência maior àquilo que era a interação dos movimentos e a interdependência deles nas ações nos respectivos territórios. E depois, em 1973, apesar de não estar a ser analisado, mas eu também tratei isto na minha tese, a Guiné-Bissau e a sua declaração quase de independência, que pode ser muito assemelhada àquilo que fez Ian Smith em 1965, mas que acabou por criar grandes problemas para Portugal e não só. Porquê? Porque já referi aquilo do facto do Papa Pio VI ter sido recebido... Paulo VI. É Paulo. Peço desculpa. Pois é, Paulo, tem razão. Ter sido recebido em 1970, portanto, à margem da Conferência de Roma. Portanto, essa Conferência de Roma foi então criada ou gerada pela Conferência de Khartoum em 1969. O estudo de Bissau dava uma ideia aos Estados Unidos do que é que poderia acontecer se eles não apoiassem a tal declaração unilateral de independência da Guiné-Bissau. Portanto, basicamente, se não o fizessem, acabariam por perder o crédito noutras exigências ou noutras posições que queriam adotar relativamente a outros territórios. E, portanto, esse é um estudo que, de certa forma, acaba por revelar um pouco portanto, esses riscos. O apoio às causas de libertação, a Holanda, a Itália, a Suécia, a República da África Federal Alemã, no período de Willy Brandt, que acabou por mudar um pouco, portanto, inverteu a sua postura, não da oposição, não neste caso de apoio a Portugal, mas passou a opor-se a Portugal. A Suécia, a Suíça, a Dinamarca, a Noruega, todos estes países acabam por financiar os movimentos e apoiá-los de certa forma. Esta ideia também da ida de Nixon à China, numa tentativa de coexistência pacífica, acabou por atenuar um pouco
dar uma ideia de que alguma coisa poderia mudar, mas já era tarde. Já era tarde. Só aqui também, relativamente ainda a esta questão da dimensão global, os Estados da linha da frente, como vêm, apoiarem, portanto, os apoios da União Soviética de várias formas, também a estes países, depois a própria China, portanto, são países que eu também acabei por mencionar, e os movimentos eram apoiados também, quer pela União Soviética, quer pela China, através dos países onde eles próprios estavam localizados, ou porque era, portanto, no Egito, ou porque era na Zâmbia, ou porque era no Congo, ou porque era na Tanzânia, e na minha tese tem imensos mapas e localizações, inclusivamente, e as classificações de cada um desses campos de treino e outras áreas que serviam de abrigo aos movimentos. Em termos de consequências, para Angola, em 1975, portanto, o MPLA acabou por ser reforçado e houve, como eu já disse, uma vitória do MPLA. E Cuba foi fundamental por causa da Operação Carlota. Cuba acabou por dar a ideia de que se nada fosse feito pela União Soviética, a União Soviética iria perder esta guerra. E foi aí que a União Soviética trouxe um conjunto de ajuda quase de imediato para socorrer o MPLA, porque o MPLA estava com grandes dificuldades em ser bem sucedido nesta ação. E, portanto, em 1976, quer o MPLA, quer a UNITA, continuaram o conflito, mas com apoios diferenciados, porque a República da África do Sul, como eu disse, tinha que manter o apoio à UNITA para que a SWAPO ficasse contida. Em Moçambique, a Frelimo provocou a intensificação da guerra na Rodésia, por variedíssimas razões, porque a Frelimo estava conotada com o partido Mugabe contra Ian Smith. E então, o que é que aconteceu? A Renamo foi uma criação fomentada por Ian Smith, para nós percebermos que aquilo que hoje em dia é a nossa realidade, a realidade que nós vemos política, na prática foi gerada pela toda esta circunstância no período em que Portugal esteve ali. E, portanto, a Renamo foi uma criação de Ian Smith, fomentada por Jorge Jardim, que foi para lá depois do colapso de Moçambique, e que passou a antagonizar-se e financiada pela República da África do Sul. Portanto, a Renamo acabou por ser o elemento semelhante à UNITA em Angola, financiado também pela África do Sul, para que servisse de movimento de interposição entre a SWAPO e o MPLA. Neste caso, era um movimento de interposição entre a SWAPO, entre o ANC e neste caso, a Frelimo. Portanto, isto acabou por ser, ainda hoje, nós observamos a Renamo, mas a Renamo, na realidade, foi uma criação na consequência da saída de Portugal e de toda esta circunstância que foi a queda do regime. Depois, a República da África do Sul, houve um incremento brutal das capacidades militares e do programa nuclear também. Até hoje, só houve um país que teve uma bomba atómica e unilateralmente decidiu deixar de a ter. Foi a República da África do Sul. A República da África do Sul chegou a ter cerca de 6 bombas atómicas e unilateralmente, na década de 1980-90, decidiu deixar de as ter. Mas criou-as precisamente para lidar com todo um antagonismo que verificou que existia em África e que praticamente era o reduto dos redutos, portanto, e para defender o apartheid. E porquê é que o Alcora tinha que ser um regime, digamos que um pacto secreto? Porque Portugal não podia propagar que era um defensor do regime multirracial, único e indivisível, e depois apoiar um país, não é, que defendia o apartheid. Porque isso era quase que uma contradição. Portanto, tudo isto tinha que ser secreto, precisamente por causa disto. E, portanto, os Estados Unidos acabaram por perder o conflito na África do Sul para a União Soviética, e a emenda Clark foi, o senador Clark foi um dos senadores que, neste período muito conturbado, acabou por denunciar que os Estados Unidos, portanto, no Congresso, que os Estados Unidos tinham ou estavam a apoiar a UNITA e a África do Sul. E isto acabou por ser um rombo enorme, que fez com que militares da África do Sul fossem deixados ao abandono em Angola por precisamente toda esta situação que foi criada. E acabaram muitos deles por sair e serem recolhidos apenas já em 1976.
Mas isto também fez com que o tal chapéu protetor que os americanos ainda hoje dizem, portanto, os americanos têm um chapéu nuclear em muitos territórios. Este chapéu nuclear depende da credibilidade. No dia em que este chapéu nuclear, portanto, que oferece proteção a estes países deixar de funcionar, esses países próprios, eles próprios, passam a ter uma atitude realista, ou seja, que no limite apenas podem depender de si próprios e eles próprios também poderão nuclearizar-se. Veja-se o que se passa hoje, por exemplo, com o Japão, se porventura, um dia destes, ou no futuro, os Estados Unidos deixarem ou perderem o crédito de lhes conferirem o tal chapéu nuclear. Portanto, o Japão só tem uma solução, que é nuclearizar-se. Não é? Porquê? Porque é precisamente por uma veia realista, quer o Japão, quer a Coreia do Sul. Tá? E, portanto, apanhado de surpresa Portugal, não é? Digamos assim, em 1976 houve uma ratificação do Acordo de Cooperação Económica com a OCDE e depois uma nova era para Portugal. E esta nova era para Portugal foi muito fomentada também pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tinham perdido em África e perceberam que se não fizessem nada iam perder também na metrópole. E foi aí que surgiu Carlucci. Carlucci surgiu como um elemento absolutamente essencial para, junto de Mário Soares, impedir que o comunismo também fosse bem sucedido na metrópole. Portanto, foi aí que, com um financiamento muito forte de Carlucci, que foi, digamos que plantado naquele período, plantado, salvo seja, mas não é um termo muito afastado da realidade, porque foi, sabia-se que Carlucci de facto era uma pessoa em termos políticos bastante forte e portanto poderia fomentar esta possibilidade de os Estados Unidos não perderem na metrópole, porque isso tinha outras consequências gravíssimas para a NATO. Portanto, a África tinha um peso, mas perder na metrópole para o comunismo era muito complicado do ponto de vista da NATO. Inclusive, poderia levar até à perda dos Açores. Portanto, nós tínhamos a resistência com uma ideia portanto, temos uma oposição à resistência e depois temos todo um conjunto de variáveis que fui analisando ao longo deste processo. Portanto, que no fundo, quer na década de 1950, na década de 1960 e na década de 1970, todas estas 9 áreas que corporizam a arquitetura de segurança, que é o tal modelo de arquitetura de segurança aplicado à África Austral Portuguesa, que foi concebido na minha tese, acabou por ser classificado em cada um destes períodos, precisamente por via da modificação da resistência e por oposição aos elementos de oposição à resistência. E, portanto, a ideia de nação, que já referi, o objetivo vital defendido em vários fóruns e por várias personalidades, portanto, a tal ideia de nação descontínua, a sobrevivência do regime, que era o fim do ultramar, representava o fim do regime, portanto não se podia perder o ultramar, porque o regime vivia do ultramar, ia lá buscar os recursos, portanto havia que defender o ultramar até ao limite das forças. Portanto, Portugal foi um refém da sua condição, a Guerra Fria permitiu a sobrevivência do regime, como é óbvio, como também ficou comprovado. O palco, portanto, a importância geoestratégica. Portugal era um palco e tinha fins, portanto, a África era o palco e eram os fins a assegurar que alimentaram a tal resistência. Também fomentada pelos Açores, justificou uma nova realidade e o percurso pós-Segunda Guerra Mundial, a NATO, a ONU, a Declaração Unilateral de Independência, o Acordo, tudo isso acabou por ser uma consequência da tentativa de resistir. Os instrumentos de poder, mais o político e diplomático na década de 1950, depois, e o económico, depois interveio o militar na década de 60 e de 70, e depois o psicossocial também tiveram sempre presentes de forma diluída, mas com mais ênfase no período da guerra em 1960 e 1970. A nova era bipolar. No mundo bipolar não há periferias. Agora estamos num mundo tripolar, que é o mais perigoso de todos no sistema internacional, mas no mundo bipolar não há periferias. Isso era dito por Kenneth Waltz. E, portanto, visões antagónicas ao colonialismo. A NATO permitiu a capacitação. Os Estados Unidos tinham uma postura dúbia, mas havia uma coexistência pacífica em curso e uma tentativa, e depois também um conflito sino-soviético, que era muito característica desta era bipolar. A estratégia da Guerra Fria, com a dimensão nuclear, fazia com que estas grandes potências estivessem congeladas e, portanto, utilizassem proxies para se combaterem. Portanto, desde Truman até Ford, de Stalin a Brezhnev e de Mao Tse-tung, portanto, neste caso, e, portanto, as iniciativas anticoloniais foram as
as grandes circunstâncias que se viveram, o fator temporal, havia um cariz sistémico da oposição à resistência, uma maturação na interdependência dos atores, porque os atores foram crescendo, foram criando mais ligações, foram fortalecendo a sua ação e isso acabou por ter consequências para Portugal, naturalmente. A ONU e a Organização União Africana eram elementos agregadores contra o regime. O comportamento das lideranças também está aqui bem presente. Depois o efeito dominó. A independência acabou por fazer com que um elemento não ativo passasse a ativo contra o regime. Portanto, o Congo, quando era belga, era não ativo, passou a ser ativo contra o regime quando passou a ter independência. Isto tudo para os outros países. Iniciativas anticoloniais, campos de treino, bases intermédias, capacitação destes movimentos de libertação, contestação nas Nações Unidas, tudo isso acabou por ser o efeito dominó que se antagonizou Portugal. A influência da Segunda Guerra Mundial, porque havia um cansaço da guerra por parte da Bélgica, por parte do Reino Unido, da França. Portanto, não queriam continuar a guerra contra movimentos subversivos. Queriam outro modelo económico e, portanto, saíram. Portugal não tinha estado na guerra. E, portanto, ficou isolado e com maior ameaça. E, portanto, o conhecimento da guerra de alguns que estavam nestes territórios e que tinham combatido na Segunda Guerra Mundial pela França, pela Inglaterra e pelo Reino Unido, acabou também por ser dinamizador para estes movimentos. Quer na Zâmbia, quer na Tanzânia, quer noutros locais. O efeito do neocolonialismo, portanto, o tal novo modelo, a Commonwealth, foi uma forma de entrada ou de permanência do Reino Unido naqueles territórios, mas num outro formato. Portanto, continuou a sua independência, a sua ligação. Perdão. O Reino Unido saiu permanecendo e dificultou o apoio a Smith, que limitou a preponderância de Portugal. Portanto, a presença em África era a única opção. Estou quase a terminar esta parte. As lideranças dos movimentos, as experiências, vivências, ligações, portanto, todos eles tinham tido formação no exterior. Mondlane, nos Estados Unidos, na Universidade de Siracusa, a UNITA de Sabim formou-se na Suíça, portanto, Agostinho Neto em Coimbra, portanto, todos estes obreiros, digamos assim, dos movimentos de libertação, acabaram por ter experiências variedíssimas e levaram esses ensinamentos, portanto, sabiam que o mundo não era assim e, portanto, precisavam de ser livres. E isto acabou por ser um elemento agregador. O nacionalismo acabou por ser um cimento agregador também, portanto, havia que fomentar o nacionalismo. Isso foi um dos elementos que os comunistas perceberam que poderia ser dificultado, até que disseram, sim senhor, nós vamos apoiar o nacionalismo, mas depois, se virmos, o comunismo entra. Portanto, se é com o nacionalismo que nós podemos penetrar, então nós fomentamos o nacionalismo também. Não queremos o neutralismo. Isso é que não pode ser. E, portanto, a questão do aspecto moral. Havia um anacronismo desconfortável relativamente ao regime, como é óbvio. Não é? A situação portuguesa camuflou as falhas também na descolonização britânica, era um aspecto moral, e a exposição internacional de Portugal. Ao ser chamado para as Nações Unidas, Portugal ficou exposto, passou a ser cada vez mais exposto. Na própria NATO, Portugal era contestado também pelos seus parceiros. A tecnologia evoluiu também. Mesmo os próprios Açores, ainda não na década de 1970, mas hoje os Açores não são irrelevantes. E nós agora percebemos porque é que os Açores deixaram de ter a sua importância. Porque já é fácil transpor. Agora, portanto, na altura, os Açores, e chegou, inclusive na década de 1960, havia diálogos no Pentágono para tentar perceber até que ponto é que, portanto, aguardar mais algum tempo até os aviões e aeronaves conseguirem vencer o Atlântico. E nessa altura nós podemos ter uma atitude completamente diferenciada. Portanto, mas isso não veio a acontecer até o momento em que o regime colapsou. Em termos militares, portanto, a parte militar condicionou Portugal e alargou também as opções da ameaça em termos convencionais e não convencionais. Ao nível de informacional, portanto, tudo isto passou a ser dado a conhecer pela rádio, pelos jornais, pelos congressos que eles participavam em vários territórios. E depois o efeito tsunami, portanto, a República Árabe Unida ocupou um espaço inicial, Cuba foi uma forma de entrada de leste, os Estados Unidos, através de organismos enormes, como o Instituto Moçambicano, que estava na Tanzânia, era gerido pela mulher de Mondlane. Portanto, e era financiado pelos Estados Unidos, pela Fundação Ford. Portanto, tudo isto acabou por ser uma forma também encapotada dos próprios norte-americanos apoiarem este movimento.
Cuba foi, já disse, portanto, o Congo-Kinshasa, Zâmbia, marxismo-maoísmo versus nacionalismo, como também já referi, que acabou por... E, portanto, houve aqui uma tentativa, em termos de variáveis de contexto, desde os objetivos dos Estados, desde depois o ambiente internacional, o ambiente interno, a natureza das ameaças, estratégias de resposta às ameaças, tudo isso foram as variáveis de contexto analisadas. O papel dos atores, se eram líderes regionais, se tinham a função de ponte, se eram ameaças, também portanto, essa análise foi variável. As relações e interações dos atores, se tinham relações de cooperação, de conflitualidade, se tinham relações de cooptação, se tinham relações neutras ou de assimilação, também foram. A ordem securitária regional, digamos que era para sabermos se havia uma postura de hegemonia, se havia uma postura de força-poder relativamente portanto, a este momento, se era uma postura desordenada dos próprios atores. As formas de arquitetura regional, portanto, ao nível, aqui manteve-se constante, foi sempre um complexo. Nunca tivemos uma comunidade de segurança, era um complexo de segurança porque havia áreas que estavam, digamos que, não tratadas na sua plenitude. Nunca passamos da natureza de complexo, nunca se passou para a sociedade de segurança, nem para a comunidade de segurança, nem para uma entidade política, portanto, regional. Depois, a questão dos complexos também é constante, se analisou o nível doméstico ou interno, o nível estatal, o nível regional e, portanto, o nível global, isso foi sempre constante. Os níveis de análise, portanto, a caracterização da arquitetura de segurança, desde os níveis de integração, a distribuição do poder em termos de polaridade, os fatores que levaram ao conflito, eles foram variáveis ao longo deste período, ao longo do período de análise. As possíveis evoluções do complexo regional de segurança, digamos que houve uma também variação, porque houve períodos em que se procurou manter o status quo, houve períodos em que houve uma transformação interna ou uma transformação externa e, portanto, também houve aqui alguma variação ao longo dos 3 períodos analisados. E, finalmente, as armas da Guerra Fria. Nós verificamos nos 3 períodos uma variação fortíssima ao nível das armas da Guerra Fria. E estas armas da Guerra Fria são precisamente a propaganda, as manobras diplomáticas, a competição ideológica, a competição tecnológica, militar, económica, a espionagem contra a espionagem, a subversão. Tudo isto foi variando ao longo da década de 50, 60 e 70. E, portanto, a ideia foi que a Guerra Fria, com a Guerra Fria na África Austral com Portugal, é da Guerra Fria na África Austral sem Portugal. Isso foi mais do que evidente. E, portanto, significa que Portugal foi um elemento essencial e que moldou a Guerra Fria. É isto. E, portanto, tivemos uma geometria variável. Isto é a evolução 50, 60, 70, 75. Grosso modo, ao nível isto foi a forma, esta tese permitiu chegar à guerra chegar às relações internacionais a partir da guerra. Precisamente, apesar de ter sido focada numa lente realista, não deixou de estar também, ou de ter pontos de contacto com uma lente liberal, ou liberalista, inspirada no liberalismo, marxista e também construtivista. Porquê? Porque nós tivemos aqui, ao nível do realismo, a tal visão pessimista de que alguma coisa vai acontecer, então tenho que me capacitar, foi uma visão portuguesa, logo na década de 1950. O medo, portanto, levou Portugal não democrático à NATO, o medo, as conferências de defesa, foi uma tentativa de capacitação militar, o Alcora, a guerra improvável e a paz impossível, que é precisamente uma conotação de Hans Morgenthau, um dos grandes obreiros do realismo, ou dos grandes nomes do realismo. Depois o papel regulador e impulsionador das Nações Unidas, portanto a lente liberal que nós podemos ver aqui. Ao nível do marxismo, o papel da União Soviética e da China, influência e apoio, a dialética de vontades, o capitalismo versus a massa submersa, que é muito defendida pelo Bloco de Leste, dos oprimidos e por aí dentro. E, portanto, o nacionalismo como porta de entrada para o comunismo. Portanto, é a primeira... Se havia que apoiar o nacionalismo, então apoia-se o nacionalismo e o comunismo vem a seguir. Mas nós já cá estamos. E depois o construtivismo, a ideia de nação
multirracial, uno, indivisível, que se queria fomentar, não é mais do que uma ideia que se queria que fosse agregadora de uma luta contra tudo e todos que se possa antagonizar e colocando em causa. E orgulhosamente SOS, que foi, portanto, uma declaração de Salazar em 1961, precisamente quando tentou unir, era naturalmente dita para fora, mas tinha também uma função de cimentar e de agregar internamente todos os esforços no sentido de lutar contra algo que estava para vir e que iria crescer. Esta tese, portanto, tem vários contributos para o conhecimento, porque, desde logo teóricos, porque associados à descolonização portuguesa à Guerra Fria. Não há muitas teses que fazem isso, desta forma abrangente, centrada nos estudos de segurança e estratégia. Trata a descolonização portuguesa num período bastante amplo. Há pouco tratamento da descolonização portuguesa na década de 1950, centrada nas questões da segurança. Analisa a descolonização portuguesa numa ótica securitária, cá está, aborda as relações internacionais a partir da guerra, como acabei de mencionar. E de aplicação, portanto, trabalha amplamente o conceito de segurança na África Austral e, portanto, e também do ponto de vista da estratégia da dialética de vontades. Analisa as causas da guerra, não apenas questões de honra, o medo, mas também as questões ideológicas e de poder. Portanto, há várias abordagens a estas causas da guerra. Tem uma visão sistémica da segurança, portanto, como também fui dizendo ao longo da apresentação, tem investidas paralelas à diplomacia. Portanto, a diplomacia foi sendo acompanhada por outras áreas, nomeadamente ao nível económico, ao nível cultural, e, portanto, também é possível ver que, paralelamente a essa ação diplomática que foi sendo desencadeada por vários atores junto do objeto de análise, há outras áreas que também foram enfatizadas e que foram aprofundadas. Portugal criou condições para que a União Soviética projetasse poder para a África, portanto, isto está comprovado. Criou um campo magnético que atraiu a Guerra Fria e, de facto, acabou por ser. Os próprios movimentos, a configuração que hoje existe em Angola e Moçambique, não o seriam se não houvesse uma resistência de Portugal à descolonização nesta dimensão tão ampla até 1974, quando os outros países, na realidade, saíram no mais tardar 63, 64, e, portanto, Portugal esteve mais cerca de 10 anos, mais de uma década. Numa década há muita coisa que se desenvolve. Criou condições para que as Nações Unidas fossem uma arena de rivalidade. Portanto, houve rivalidade nas Nações Unidas fomentada por Portugal. Portugal criou esse tal antagonismo e, por causa dos Açores, fez com que algumas posturas, nomeadamente na era Kennedy, depois na era Johnson e na era Nixon, fossem contidas precisamente por causa do peso dos Açores. E porque se percebeu que o Vietnã só trouxe dissabores e era melhor não mexer em algo que poderia trazer complicações idênticas e ter outras consequências num patamar ainda mais alargado. Há uma hierarquia de interesses que bloqueou a ação dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, Angola era muito importante, sim senhor, Moçambique era muito importante, mas há coisas mais importantes e o que me importa são estas coisas mais importantes. E para isso eu tenho que manter Portugal em Angola e Moçambique e fazer de conta que não há um problema, então se mantenha Portugal em Angola e Moçambique, porque há outros aspectos que são mais importantes. Portanto, essa hierarquia de interesses portanto, fez com que Portugal, de certa forma, fosse um proxy dos Estados Unidos. Era um elemento que estava ali deixado em contacto para fomentar outros apoios em algumas circunstâncias, enquanto poderiam estar, digamos que, à solta para outras ações noutros pontos do globo. A Guerra do Ultramar foi, portanto, uma parte da Guerra Fria. E a tese também traz um robustimento cronológico. Em anexo eu tenho, basicamente, muitas páginas de vários momentos detalhados e expandidos, cronologicamente, com o detalhe e a sua interdependência de muitos destes momentos. Quais é que são as limitações? Bom, basicamente, há o peso das forças da metrópole não é analisado na minha tese, porque isso fazia com que a tese tivesse que ser ainda maior. O Teatro de Operações da Guiné também não é, mas o Teatro de Operações da Guiné, se fosse analisado, ainda fortalecia mais o argumento da tese. Porque a Guiné foi também um território em que houve uma presença muito forte, nomeadamente da União Soviética. E os fontes de arquivo, tive a oportunidade de dizer ao Sr. Reitor,
exatamente isso. Portanto, eu tive algumas dificuldades nas fontes de arquivo da União Soviética, tive algumas que consegui traduzidas. Ao nível da China tive mais dificuldades, mas consegui ter algumas fontes da União Soviética, de facto, mas as fontes chinesas acabaram por ser não fontes primárias, mas fontes secundárias fidedignas de universidades reputadas, e também por via da informação que era recolhida pelos elementos de informações, portanto, que estão em fontes de arquivo nacionais nos territórios de Angola e Moçambique, da África do Sul e por aí adiante. Também houve a oportunidade de traduzir fontes em Afrikaner, da África do Sul, e que deram também uma nova visão e contribuíram também para o desfecho dos resultados. Como oportunidades de desenvolvimento futuro, aquela coexistência pacífica que defendeu Nixon tem que ter alguns aspectos e conotações com a realidade que existia em África. Portanto, ela própria também pode ser desenvolvida. O papel das lideranças não é muito desenvolvido aqui, mas pode ser desenvolvido. Até que ponto é que a liderança de Nixon influenciou este processo? Até que ponto é que a liderança de Salazar e a liderança de Caetano influenciaram este processo? Até que ponto é que Samora Machel e Mondlane influenciaram os destinos da Frelimo, e se Mondlane não tivesse sido assassinado em 1969, o que é que teria sido a Frelimo, ou o que é que poderia ser a Frelimo, e que influência é que trouxe Samora Machel? Portanto, tudo isto pode ser analisado de formas diferenciadas. Depois a questão do momentum, ou seja, até que ponto é que o colapso em 25 de abril de 1974 não foi um momentum num período em que basicamente se tinha saído de um Watergate. Portanto, até que ponto se explorou uma tentativa de colapso do regime em 1974, aproveitando que a própria liderança nos Estados Unidos estava fragilizada. Portanto, isto também deveria e poderia ser analisado. O colapso do regime e a nuclearização da África do Sul. A África do Sul começou um processo de nuclearização quando começou a perceber que a questão de Portugal era uma questão que tinha os anos contados. E, portanto, haveria que defender o regime e ter argumentos para o proteger de outras forças, se necessário fosse para utilizar ou ameaçar utilizar, para dissuadir, porque as armas nucleares existem para isso mesmo, dissuasão. O foco noutras lentes de relações internacionais, não obstante ter mencionado a questão do construtivismo, do liberalismo e do marxismo, o que é facto é que o foco foi uma lente realista, eminentemente realista. A inclusão da Guiné, que faz com que, portanto, possamos ainda reforçar mais o argumento, e há também, na minha perspectiva, sou engenheiro de natureza, portanto, eu julgo que há alguns elementos que podem ser transportados para uma análise quantitativa. Isso seria, de facto, um acrescento muito grande a esta questão das relações internacionais, em que as análises são muito qualitativas e, portanto, há uma escassez de análise quantitativa e que pode ser dada. Nós podemos atribuir pesos aos atores e depois criar aqui algumas ideias no ponto de vista da arquitetura de segurança e até fazer conjugar, até quando eu digo que a partir de 1970 o regime poderia cair a qualquer momento, será que é mesmo 1970? Será que não foi 1969? Até que ponto é que essa análise quantitativa entre o deve e o haver pode levar-me a ter uma maior clarividência relativamente a esse aspecto? E, portanto, grosso modo, era isto. Eu tenho apenas aqui uma referência que foi de Marcelo Caetano, se repararem. Portanto, isto foi uma declaração de Marcelo Caetano em 1970 e que demonstra que não havia solução, havia que aceitar o que o futuro desse. E, portanto, em 1970, Caetano estava praticamente entregue ao destino. O regime estava entregue ao seu destino. Porquê? Porque não havia possibilidade de uma solução política honrosa e, portanto, perante o dilema que se nos depara, e apesar das dificuldades presentes e das que se antevêm ainda mais carregadas e sombrias, apenas podemos concluir que não devemos desistir, com fé nas razões que nos assistem e fortalecer, tanto quanto possível, a determinação de continuar. Isto foi dito em 1970, está nas atas do Conselho Superior de Defesa Nacional, que foram desclassificadas há pouco tempo, ainda consegui apanhá-las, e, portanto, isto mostra bem. Em 1970 o regime caiu 4 anos depois, portanto, grosso modo. Portanto, aqui há algumas imagens, só para terminar. Nós temos aqui
as linhas de caminho de ferro, que mostram a evidência e a preponderância que elas acabariam por ter pelos países no interior. E aqui a linha que era criada para o tal Tanzam. Se repararem, portanto, o Tanzam iria permitir evitar Angola e Moçambique, portanto, ir levando a que a Zâmbia deixasse de ser um país interior, precisamente porque dependia dessas linhas que passavam por Portugal. Aqui os países não alinhados, a questão do não alinhamento não era bem um não alinhamento. Se nós repararmos, tirando ali o reduto branco, tudo o resto era não alinhado. Mas era um não alinhado. Portanto, era um não alinhado, ora para uns, ora para outros, desde que viessem esses... Portanto, na prática, o terceiro mundo, porque a questão do terceiro mundo surge como terceira opção, o primeiro mundo ocidental, o segundo mundo o de leste, o terceiro mundo é o mundo não alinhado. Portanto, este terceiro mundo, na prática, não foi assim tão não alinhado, porque tinha uma dependência de ambos os outros dois mundos. Aqui era o nível de impregnação, portanto, comunista, ora da União Soviética, ora da China, o Bloco Soviético à esquerda e depois a China comunista à direita. Há outras fotografias que também estão, de fontes que também estão na tese, que mostram que o Congo também está impregnado, mas que são, digamos que, uma sobreposição das influências. Aqui para vermos também portanto, a influência no norte de Moçambique. Essa foi uma das diferenças relativamente à Angola. Portanto, em Moçambique o conflito ficou muito focado nas províncias de Tete e depois portanto, no norte. Aqui é para vermos também a evolução entre 69 e 70 da subversão nos territórios de Angola e Moçambique. Também dá para vermos ali com um código de cores das áreas consideradas afetadas. Isto são imagens do Arquivo de Defesa Nacional. Isto eram zonas de penetração, portanto, dos países limítrofes, se repararem, da Zâmbia, do Congo e depois também, lá mais acima em Cabinda, do Congo Brazzaville. E na imagem à direita temos as impregnações provenientes da Tanzânia e da Zâmbia na província de Tete e depois no norte, nas regiões do Niassa. Aqui também verificamos os impactos das operações levadas a cabo pelo MPLA em 1972 e 73, desde ataques aos apartamentos, emboscadas, mas houve uma diminuição. E esta diminuição, se nós repararmos, foi por causa da Operação Átila. A Operação Átila acabou por afetar muito o MPLA em 1972 e fez com que o MPLA abrandasse o impacto das suas ações. É a Operação Átila, à qual fiz referência anteriormente. Os eixos de penetração pela Zâmbia na província de Tete, também. Isto aqui é para nós percebermos, entre 66, grosso modo, e 68, meados de 68, quase 69, a dificuldade que o regime passava a ter. Portanto, a área subvertida aumentou brutalmente. E por esse facto, fez com que as forças passassem a ter uma área cada vez maior para controlar, o que era quase, estamos a falar de territórios, muitos deles com uma configuração muito original, muito selvagem, e, portanto, isso dificultava muito a ação de Portugal e fez com que depois a própria África do Sul pudesse apoiar, através de aeronaves, portanto, o combate à subversão, nomeadamente na região do Conde Cubanto, que era uma das regiões mais afetadas pela subversão e que, com a utilização dos meios aéreos, acabou por ter alguns impactos. Para nós percebermos, isto era do exercício Alcor, em 1972, entre, portanto, a necessidade que Portugal tinha de meios aéreos. Estamos a falar de 90 aviões ligeiros de apoio tático, 64 aviões de ataque ao solo. Isto eram tudo necessidades identificadas por Portugal nos anos de 1972. Portanto, 4 aviões Boeing, 8 aviões, neste caso de reconhecimento, 4 por teatro, de reconhecimento tático e depois de reconhecimento estratégico, a mesma coisa. Portanto, nós estamos a falar de uma necessidade brutal de alimentar o esforço de guerra e que Portugal não tinha capacidade, se não fosse a África do Sul, em querer manter a tal almofada. Enquanto exatamente o que nós estamos a ver nos dias de hoje.
Enquanto eu estiver ali uma almofada e a apoiar essa almofada vai conseguir impedir que eu portanto, tenha a ameaça às portas. Nós também no passado temos ouvido falar muito em desfolhantes. Os desfolhantes foram muito utilizados em Angola e Moçambique. E nós temos aqui quem é que vendia os desfolhantes, que era a República da África do Sul e a Portugal. Neste caso, que eram os Estados Unidos. Se repararem, nós temos aqui desfolhantes para Moçambique e os quantitativos em 1972, 1971, portanto, herbicidas exportados pelos Estados Unidos para estes territórios, precisamente, portanto, é mais uma imagem que achei interessante também trazer aqui. Este gráfico mostra a evolução das despesas militares da República da África do Sul e eu gostaria de destacar, em 1972, a África do Sul disparou em termos de consumo de dinheiro e de investimento em munições. Portanto, a partir percepcionou que alguma coisa estava a mudar e, portanto, havia que produzir armas em quantidade para lidar com alguma coisa que poderia acontecer. E, de facto, foi isso que se observou e que está aqui mencionado também neste gráfico. E pronto, e grosso modo, é isto que eu gostaria de dizer. Não sei.